Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sabrina e no vídeo de hoje eu trago o passo a passo dessa blusinha que eu estou vestindo, essa gracinha de blusinha. No caso é uma blusinha básica, tá? De malha, no caso aqui na viscolaicra, mas querendo ou não, essa manguinha dela aqui dá todo um charme na peça, deixando ela nada simples, né? Então eu trago aqui essa versão que foi feita em tule, como vocês podem ver aqui, olha, é um tulezinho daqueles poá. E também eu trago essa versão aqui, com essa manguinha aqui de organza, que é um modelinho que está usando bastante. Eu vi várias pessoas utilizando esse tipo de manga, achei ela uma graça. Como vocês podem ver, é uma organza comum, porém essa daqui é aquela organza cristal, aquela de brilhinho. Inclusive vocês podem fazer essa manguinha com aquele tulezinho de pérolas, com renda. Aí no caso fica a gosto, eu mesmo amei, já quero fazer uma de cada cor com um tipo de manga diferente. Então gente, é o seguinte, essa blusinha aqui eu confeccionei ela na viscolaicra, utilizei 60 centímetros de altura para confeccionar o corpinho. Já a manga eu utilizei de 40 a 45, aquela pretinha que vocês viram, ela tem a manga um pouquinho mais curta. Então eu utilizei 40 e essa daqui 45. Ambas são feitas exatamente da mesma forma, tá? E no vídeo eu vou mostrar o passo a passo da pretinha, mas para fazer essa daqui é exatamente a mesma coisa, tá? Como eu falei pra vocês, ela foi feita na viscolaicra e vocês podem usar outras opções de malha, como o crepe de malha, o piquê de malha, mas tem que ser malha, pra ficar justinha assim como essas. Caso você queira fazer no tecido, você pode também, mas aí você vai ter que fazer ela mais larguinha, soltinha, pra conseguir vestir, tá? Então agora chega de conversas e fiquem com o passo a passo. Bom, gente, então para confeccionar essa peça eu estou utilizando aqui uma blusinha minha de malha, que vista bem certinho, do jeitinho que eu quero que fique, pra me servir de base de corte. Então aqui eu posicionei a blusinha e o tecido dobrados ao meio, dobra com dobra. E aqui embaixo eu não deixo margem de costura, porque depois eu vou fazer um acabamento em punho. Aqui na lateral eu deixo 1 centímetro de margem. E aqui na minha cava eu pego e dobro. E acompanho certinho também esse desenho, deixando sempre a margem de costura. Aqui no ombro, como eu já mostrei em vários vídeos, essa parte aqui da frente eu deixo sem margem de costura, que depois essa margem aqui da frente eu jogo para as costas. Então nas costas depois eu coloco o dobro, porque eu gosto sempre que a parte do ombro traseiro fica maior do que o da frente. Eu acho que veste melhor assim a peça. E aqui em relação ao decote, eu vou fazer um decote redondo. É isso, agora eu venho cortando e assim eu já tenho a minha parte da frente. Aqui o mesmo processo eu faço com a parte das costas. Então aqui eu tenho as costas na dobra do tecido. A única diferença é que o decote é mais alto. O decote frente e costas eu deixo sem margem também para fazer o mesmo esquema da barra, tá? Eu vou colocar depois o acabamento aqui estilo um punho larguinho. E aqui no meu ombro, normalmente a margem é 1 centímetro, como eu não deixei lá, então aqui eu tenho que deixar o dobro, que são 2 centímetros. Eu acabo às vezes até colocando uns 3, eu na verdade faço bem a olho mesmo. E sigo aqui fazendo a mesma coisa. E é isso, gente, frente e costas cortadas. Cortar também aqui esse acabamento do punho. Então eu vou precisar medir o meu braço para ver quanto que eu tenho aqui para poder cortar esse punho. No meu caso, eu tenho 26 centímetros de largura de braço. Eu não vou acrescentar margem de costura, porque na hora de costurar sempre dá uma esgarçadinha. Essas malhas fininhas assim, elas dão uma esgarçada. Então por isso que eu vou deixar assim mesmo a medida exata. Em relação à largura, aqui eu vou deixar um punho um pouquinho mais larguinho do que essa branquinha que eu fiz. Vou colocar um punho de 5 centímetros, então eu preciso dobrar essa medida que dá 10 e acrescentar mais 2 centímetros de margem de costura, tendo assim 12 centímetros.
separo aqui no meio, tendo assim os meus 2 punhos. Depois ele vai ficar assim, ó. Aqui também eu vou tirar uma faixa aqui para dar o acabamento no meu decote. Essas duas partes que eu vou cortar agora, que é o do decote e o acabamento da barra, vocês podem cortar depois que a peça estiver pronta, para saber exatamente quanto que vocês vão precisar cortar. Em relação à largura, fica a gosto, mas eu vou cortar aqui essa tirinha de acabamento com 5 centímetros. E em relação ao comprimento, é sempre bom deixar um pedaço menor, tá? Então, aqui do lado assim, ó, vocês podem deixar uns 4, 5 centímetros menor do que de fato tem o decote, para que dê uma certa esticada na hora de costurar e não ficar esgarçado. E o mesmo processo eu faço em relação à barra. Bom, gente, então para vocês terem uma ideia, olha, eu vou cortar aqui esse acabamento da barra, medindo nessa minha blusinha, e vou tirar aqui um pedaço para que eu dê uma certa esticadinha na hora de costurar e não ficar esgarçado aqui embaixo também. E a largura eu vou colocar a mesma, de 5 centímetros. Então, agora vamos para o acabamento das mangas. Vocês podem ver um pedaço pequeno, mas para comprar, vocês precisam comprar 40 centímetros. Vai depender muito do comprimento da manga que vocês querem, né? Mas aqui, para esse modelo, é 40 centímetros. Então, aqui eu já vou dobrar já 2 vezes para cortar frente e costas juntas. Aqui na largura, eu vou deixar com 23 centímetros. Tá? Então, eu deixo aqui com 23 centímetros de largura. Em relação ao comprimento, eu falei pra vocês 40 centímetros. E agora eu faço o seguinte: desses 40, eu vou pegar aqui e vou descer 23 centímetros. Então, esses 23 centímetros é a altura da cabeça da minha manga. Caso você queira, tá? Então, aqui eu vou fazer a cabeça. Caso você queira uma blusa com aquela manga bem largona, bem bufante, aí vocês precisam aumentar aqui essa medida, tá? Caso vocês queiram essa parte de cima da manga, que ela fique bem mais alta, mais levantada em cima, aí vocês precisam deixar essa parte da cabeça mais alta, tá? Então, essa é a medida que eu utilizei para ficar a blusa no estilo que vocês viram aí no início do vídeo. Então, aqui, como eu falei para vocês, eu deixei com 23 centímetros. Para vocês terem uma base de como fazer essa cava, eu faço o seguinte: aqui em cima, eu deixo meio reto de 8 a 10 centímetros. Então, eu vou colocar aqui com 10, marco. E agora, a partir desses 10 centímetros que eu vou fazer a cabeça da manga. Então, eu venho fazendo a olho mesmo. E termina aqui embaixo com uma curva. É o mesmo desenho da cabeça de qualquer manga, porém ela tá aqui mais comprida. E aqui embaixo, olha, eu vou descer reto, porém aqui embaixo eu vou entrar 4 centímetros. Então esse é o desenho da minha manga. Então, dessa forma, eu já tenho aqui as minhas 2 mangas. Depois aqui a gente vai fazer as pregas para ela ficar bem certinha. E aqui embaixo depois eu coloco aquele punho. Agora, partindo para a montagem da peça, eu vou colocar aqui direito com direito da minha frente e das costas. E vou passar uma costura fechando aqui os ombros. No caso, eu vou utilizar a overlock. Ombros costurados, agora eu vou encaixar aqui a minha manga. Então, eu pego ela aqui, dei um pique bem no centro dela aqui em cima, na cabeça, e vou posicionar esse pique aqui na minha costura do ombro. Alfineto primeiramente o centro. Agora, eu pego aqui a pontinha e vou encaixar aqui na ponta da cava. O mesmo processo eu faço lá do outro lado. E agora, o que sobrou aqui no meio, eu vou distribuir em pregas. Você pode fazer um franzido também, caso prefira. Então, aqui eu começo a fazer essa prega bem aqui no centro, para que as duas se encontrem bem certinho aqui. Então, se aqui eu jogo a minha prega para baixo, aqui do outro lado eu também jogo ela para baixo, acompanhando cada um o seu lado, tá? Para ficar proporcional.
Então eu venho aqui alfinetando. E agora do outro lado a mesma coisa, jogando para baixo essa prega. E depois de tudo alfinetado, eu vou lá na máquina passar uma costura. As mangas costuradas, agora eu vou colocar direito com direito e vou fechar aqui as laterais. Alinho bem certinho e agora eu vou lá na máquina passar uma costura, pegando aqui todinha a manga e a lateral da blusa. Bom, então aqui eu já fechei as laterais e desvirei a minha blusinha. Essa hora que vocês provem ela pra ver se tá do jeito que vocês querem, senão vocês vêm cortando mais aqui na lateral, tá? Sempre bom provar. Agora aqui, para o acabamento do punho aqui, eu vou pegar aquela tirinha que eu cortei para o punho, vou colocar aqui, olha, direito com direito. Vou dobrar na lateral e passar uma costura aqui. Faço isso com os dois punhos. Eu vou pegar a tira que eu separei pro decote. Ela está aqui dobrada ao meio. E vou pegar aqui o meu decote e colocar aqui para eu ter uma base. Vocês podem ver que ficou um pouco menor, porque aqui a gente vai ter que esticar para encaixar. Senão fica aquele decote todo esgarçado, tá? E aqui na barra, eu também vou aproveitar agora para conferir se o tamanho tá certinho. Vou até cortar um pouquinho a mais aqui, deixando aqui do lado uns 2 dedinhos menores, porque aqui embaixo também eu não preciso apertar tanto. É só mesmo para que não fique aquela costura aberta e esgarçada. Agora o mesmo processo eu faço aqui com a manga, com a minha barra. Meu decote, eu venho aqui e passo uma costura fechando as laterais.
Bom, gente, assim a blusinha já está pronta, como vocês podem ver aqui. Eu fiz umas preguinhas, tá? Pra poder encaixar ela aqui no meu punho. Porque essa minha viscolaicra, ela estica muito pouco. Então, o que eu recomendo vocês é pegarem aquela viscolaicra mais grossinha. No caso dessa minha branquinha aqui, tá? Ela é mais encorpadinha e ela estica bastante. Já essa pretinha, ela já é daquele modelo mais fininho, que estica bem pouco, tá? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tentem reproduzir. Como vocês viram, é uma peça bem simples de fazer, não tem segredo nenhum. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que na medida do possível eu irei responder vocês. Deixe seu like, deixe seu comentário, que isso é muito importante pra mim. Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações que tem aqui no cantinho para vocês receberem todas as novidades em primeira mão. Assim que o vídeo subir, vocês recebem uma notificação, tá bem? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de verdade. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!